Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então com nossa aula de Direito Administrativo e agora na tela produção, vamos verificar aqui, formas de prestação da atividade administrativa. Um ponto que vão cobrar de você no concurso, certamente, é se você entende a organização que funciona a administração pública. Se você entende ali o que são os órgãos, as entidades, quais são as entidades da administração indireta, quem faz parte dela, quem não faz, quem está fora da administração, serviços sociais autônomos, OS, o CIP. Nessa parte aqui, nas provas, vão perguntar, basicamente, o que é desconcentração, o que é descentralização, quem faz parte da administração direta, que são as autarquias, fundações e as empresas estatais, o que essas entidades podem fazer, o que elas não podem fazer, são noções, se você entende como que funciona a estrutura da nossa administração pública. É um ponto que eu tenho certeza que na sua prova deve cair pelo menos um item na sua prova sobre organização administrativa. Um item ou dois. Creio eu que posso perguntar um item perguntando sobre o que é desconcentração ou descentralização e o segundo item vai ser qual? Perguntando alguma característica das autarquias, já que o INSS é uma autarquia, então foca na autarquia aí, que é um ponto que certamente será abordado no seu concurso. Já de um modo geral, a autarquia é o que mais cai. No concurso do INSS, então, vai ter uma questão certamente sobre isso. Deve ser a questão de número 94, que vai perguntar alguma coisa sobre autarquias. Questão 94 da sua prova vai ser a pergunta sobre autarquia. Fechado? Então, olha só, pessoal, formas de prestação da atividade administrativa. Ela pode ser de forma desconcentrada ou de forma descentralizada. Então, quando fala de administração aqui no caso, desconcentrada, o que é desconcentração? É uma distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Resulta, então, na criação de órgãos que estão submetidos ao controle hierárquico dos demais órgãos elevados. Então, corta para cá. O que acontece? Quando nós temos uma desconcentração, significa criação de órgãos. Desconcentrar é você dividir internamente atribuições. Eu tenho uma pessoa, que seria a União, Estados, DF ou municípios, e para conseguir realizar todas as atividades que são repassadas pela Constituição, não vai conseguir ficar um órgão só fazendo tudo. Então são criados vários órgãos, ministérios da saúde, trabalho, fazenda, cidades, planejamento, cada um vai cuidar de uma atribuição e isso vai acontecer constantemente. Todos esses ministérios, esses órgãos, vão se desconcentrando, vão se dividindo internamente em órgãos menores. Então, quando a gente fala em desconcentrar, é divisão interna de atribuições. Dentro da mesma pessoa jurídica são criados órgãos menores para facilitar a exercer aquela atividade administrativa. Quando a gente fala aqui, ó, em outro ponto de descentralizar, é a distribuição de competências de uma para outra pessoa. Na descentralização, não haverá hierarquia, viu, pessoal? Mas haverá um controle, que é o controle finalístico, ou controle de tutela, ou supervisão ministerial, ou controle administrativo. Quando a gente tem a descentralização, a gente falou aqui, ó, primeiro, desconcentrar, pega esse C aqui, ó, e lembra, cria, e pega o O, cria órgão, não é isso? Desconcentrar a criação de órgão. Descentralizar significa cria. Cria o que com esse E? Cria entidade. Entidade. Então, a diferença da desconcentração para a descentralização é que na desconcentração, vem para essa tela aqui, ó, na desconcentração tem criação de órgão e na descentralização cria entidade. Mas, Skatolino,
Qual que é a diferença de ser um órgão para ser uma entidade? O que é uma entidade? Pessoal, entidade aqui não é aquela entidade que aparece em filme de terror, não, né? Aquele ser espiritual, longe daqui. Entidade aqui é uma pessoa jurídica com capacidade própria, que é o que o órgão não tem. O que é um órgão público? O órgão é um centro de atribuições, ele tem atribuições, ele tem atividade, só que ele não tem a chamada personalidade jurídica. O órgão não responde pelos seus atos. Quem responde é a pessoa jurídica que fez a desconcentração. Diferentemente, a entidade, ela é pessoa jurídica, ela terá capacidade sim para responder pelos seus atos. Então, olha só nessa tela aqui, e antes de esquematizar para vocês com detalhes, vou pedir à produção que bote depois desse slide aqui uma tela em branco para a gente. Então, olha só, enquanto a produção arruma isso aí, pessoal, nós temos então essa desconcentração e a descentralização. Desconcentração, criação de órgão, não tem personalidade jurídica. Entidade tem personalidade jurídica, sim. Então vamos focar aqui, olha só. Vem para a tela agora, a União, que é uma pessoa jurídica, uma entidade política. A União desconcentrou e criou Presidência da República, que é o órgão. Esse órgão desconcentrou e criou Ministério da Justiça, que é um outro órgão, não é isso? Desconcentrou e criou um outro órgão que é o Departamento da Polícia Federal e que tem desconcentração aqui ainda, ó, Delegacia da Polícia Federal. Então veja que nessa relação aqui é tudo uma desconcentração. Vem para essa tela aqui, ó. Olha aqui, pessoal, então nessa tela, essa pessoa jurídica, União, desconcentrou, criou esse órgão, que criou esse e criou esse aqui, tá vendo? Desconcentração. Quando tem desconcentração, tem relação hierarquizada. Aqui há uma relação de hierarquia. Esse órgão, delegacia, é subordinado a esse, que é o departamento, é subordinado a esse órgão e todos são subordinados a esse órgão aqui, que é o órgão principal, que é o órgão mais elevado. Resulta de uma desconcentração. Entende isso? Volta para a tela aqui. Então imagina só que eu tenho um policial federal nessa delegacia aqui, foi dar um tiro, que tá a arma, errou, acertou um cidadão de bem. Tá lá o corpo estendido no chão. Particular tomou um tiro e ficou, aqui no caso, morreu, então ficou paraplégico. E ele quer cobrar aqui uma indenização. Ele vai cobrar de quem? Ele vai entrar com uma ação contra o policial, contra a delegacia, contra o departamento, contra o ministério ou vai ser contra a União? Contra quem ele vai entrar com essa ação, pessoal? Vai ser contra a União, exatamente. Por quê? A União, que é a pessoa jurídica e que responde pelos atos dos seus órgãos. Os órgãos não têm capacidade para responder pelos seus atos. Eles exercem atribuições. A delegacia de polícia tem atividade administrativa, sim, só que ela não tem capacidade para responder pelos seus atos. Entende isso aí? Tranquilos, pessoal? Então aqui tem uma relação de hierarquia. Agora, vamos imaginar que houve aqui agora descentralização e foi criada a autarquia INSS. Aí imagina que eu tenho lá o setor de aposentadorias do INSS e alguém pegou um veículo do INSS, e foi fazer uma perícia na casa de alguém para verificar se realmente aquela pessoa vai aposentar ou não. Vamos imaginar que isso aconteça. Só que aí, o que acontece? No meio do caminho, a pessoa que estava dirigindo o carro do INSS se descuidou e atropelou um particular que estava caminhando ali. Tá lá o corpo estendido no chão. Olha aqui o sangue, tá vendo? Esse particular teve um dano também. Ele vai entrar com uma ação agora contra quem? Contra o setor de aposentadorias, vai ser contra o INSS ou vai ser uma ação agora contra a União? O que você responde, hein, pessoal? Quem vai estar no polo passivo da ação? INSS ou vai ser a União?
Quem será? Será a entidade INSS. Por quê? INSS é uma entidade autárquica, tem capacidade para responder pelos seus atos. Então vai ser uma ação contra, no caso, INSS, a Procuradoria Federal vai fazer a defesa do INSS e, nesse caso, é contra o INSS a ação. Por quê? É uma entidade, tem capacidade para poder responder pelos seus atos. Entende isso aí? Então, pessoal, nessa estrutura administrativa, que é bem grande, a administração pública, ela tem que prestar as atividades. Ora, vai haver a prestação direta, que é a chamada prestação centralizada, que é feita por meio de órgãos. Por quê? Já que o órgão não é pessoa jurídica, é a própria entidade política, União, Estado, DF ou município que vai prestar diretamente a atividade para a sociedade. Prestação direta ou centralizada. Diferentemente, tem a prestação descentralizada. E a gente viu que a descentralização é repassar a atividade para outra pessoa prestar no seu lugar, por uma questão de eficiência. Imagina que eu tenho uma casa bem grande, uma casa que tem, vamos imaginar, 2.000 metros quadrados. Aí tem uma área grande que é o campo de futebol, aí tem uma área de churrasqueira, tem piscina, tem sauna, tem a casa por si só que já é bem grande. Então eu falo, olha, algumas atividades eu mesmo vou prestar. Então, por exemplo, cortar grama, eu gosto de fazer isso. Então eu vou diretamente, eu, Gustavo, dono da casa, eu vou cortar grama. Outras atividades, eu vou fazer o quê? Eu vou contratar alguém para fazer por mim. Então, limpar a piscina, eu vou contratar alguém para fazer isso por mim. Fazer churrasco lá em casa, por exemplo, eu vou contratar alguém para fazer isso por mim. Então, atividades que eu mesmo vou prestar é uma prestação direta. Eu vou lá e faço aquilo. Então, quando a gente fala de administração pública, ela cria seus órgãos para fazer a prestação direta. Agora, limpar a piscina, por exemplo, eu não tenho tanta especialidade. Eu vou, por uma questão de eficiência, vou criar uma entidade que vai fazer isso para mim. Então, é o caso de limpar a piscina. Eu vou descentralizar e vou passar a atividade para alguém que vai ser especialista naquela função, assim como fazer churrasco. Para eu conseguir organizar a minha casa, que é muito grande, e ficar do jeito que eu gosto, então seria mais ou menos assim. Algumas atividades eu vou prestar de maneira direta, outras eu vou descentralizar para alguém que tenha mais especialidade. A administração pública, ela é assim. Algumas atividades ela vai prestar diretamente à sociedade por meio de órgãos e outras ela vai fazer a descentralização, repassando para outra pessoa prestar no seu lugar por uma questão de mais eficiência. Fechado? Então, se eu tivesse essa casa bem grande, eu não daria conta de tudo. Eu ia ter que algumas atividades eu fazer diretamente, outras eu teria que fazer então a descentralização. Até aqui estamos bem, tranquilo, sereno, podemos avançar. Tá difícil, pessoal? Isso aqui é só início, viu? Concurso é assim, é muita informação, mas aos pouquinhos você vai assimilar, você vai compreender. No começo pode parecer, professor, mas é muita informação, eu não vou aprender, não vai entrar. Vai, tenha fé que vai dar certo. Pessoal, no começo você cai nesse turbilhão aqui de emoções, mas você vai ver que aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Daqui a pouquinho o constitucional vai se encaixar com o administrativo, com o previdenciário, vai vir um português e as coisas vão começar a fluir. Tenha fé, insista, não desista, que as coisas vão dar certo para você também. Fechado? Então, bora para a tela, vem cá. Olha aqui, pessoal. Então, o que acontece? Mais uma vez, aqui esquematizando, então a administração centralizada ou direta significa que a União, os estados, o DF, os municípios estão diretamente prestando atividade por meio dos seus órgãos. Está vendo aí? A administração descentralizada é quando você repassa a atividade para outra pessoa prestar no seu lugar. E nós temos aqui, duas formas de fazer descentralização. Uma das formas é criando entidades da administração indireta, que vai ter um nome para isso, e tem a descentralização que você faz repassando a atividade para particulares, mediante concessão, mediante permissão ou mediante
autorização. Está vendo aqui? Então, o que acontece? Pessoal, deixa eu voltar aqui. Opa. Então, isso aqui é a administração pública. Quando a gente fala de administração pública, ela pode ser centralizada ou ela pode ser descentralizada. Está vendo? Dois cuidados aqui com vocês. Dois cuidados. Ó, atenção. Pessoal, dois cuidados. Primeiro, que a administração pública é uma expressão mais abrangente. Veja, bem aqui, ó, botar uma seta, que a administração indireta, ela faz parte da administração pública, tá vendo? Mas veja aqui mais abaixo que concessionários, permissionários e autorizatários não fazem parte da indireta, é uma forma diferente de fazer a descentralização, tá vendo? A gente vai ver já que indiretas são apenas as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, está bem? Então, primeira informação importante. Segunda informação importante, atenção aqui, ó, pessoal, olha aqui, à minha direita, nós temos aqui o terceiro setor, ou as entidades paraestatais. Vamos até para essa tela aqui que eu acho que é melhor, olha só, então, pessoal, aqui a gente tem as paraestatais ou terceiro setor, tá vendo? Então o que acontece? Essas paraestatais ou terceiro setor é o Sistema S, Serviços Sociais Autônomos, SESC, SENAI, SEBRAT e entre outras entidades. As OS, Organizações Sociais. As OCIPs, Organizações Sociais Civis de Interesse Público e as chamadas Fundações de Apoio. Essas entidades aqui, eu até botei uma barrinha porque elas estão fora da nossa administração pública. São entidades paraestatais porque elas estão paralelas ao Estado e vão colaborar com o Estado na realização de atividades que são de interesse de toda a sociedade, mas elas não fazem parte da administração pública, não. Então elas são fora, tá bem? Na prova, vou voltar para cá, na prova eles não vão entrar em muitos detalhes sobre as paraestatais não, mas é basicamente saber que elas estão fora da administração. Não é nem a administração direta, nem parte da indireta. Fechado? Na tela aqui, ó, Sistema S, a gente já citou então para vocês, são aquelas entidades que o próprio Estado vai criar, mas elas não fazem parte da indireta não. É o SESC, é o SENAI, é o SEBRAT, entre outras, Sistema S. As organizações sociais e as OCIPs, elas têm uma particularidade. Por quê, pessoal? A gente acabou de falar, Sistema S, SESC, SENAI e os demais, é o Estado que cria e mantém aquela entidade, mas ela não é da administração. OS e OCIP é uma entidade que foi criada pelo particular, como uma associação, uma fundação privada, por exemplo, e ela se qualifica como OS ou se qualifica como OCIP, que é para poder se aproximar um pouquinho do Estado e receber verbas públicas, receber bens públicos, receber servidores públicos, mas para isso ela tem que ter uma qualificação de OS ou qualificação de OCIP. Ela necessita, nesse caso, de ter a qualificação para ter essa aproximação um pouco mais do Estado. Mas ela não vai fazer parte da estrutura do Estado, não. Nós temos aqui em Brasília, por exemplo, a Rede Sara de Hospitais. A Rede Sara de Hospitais é uma OS. Ela é qualificada como OS. Rede Sara de Hospitais é uma fundação privada criada por um particular para atuar na área da saúde. Só que com o tempo recebeu a qualificação de organização social, de uma OS. Recebendo a qualificação de OS, ela recebe também bens públicos, pode receber servidores públicos, vai receber verbas públicas para continuar a manter a sua atividade, que é de interesse de toda a sociedade. Então, a OS e a OCIP vão ter esse nascimento particular que cria e depois a qualifica junto ao Estado como OS ou como OCIP. Fechado? E temos aqui também as fundações de apoio, tá vendo aqui na tela? Pessoal, fundação de apoio é uma fundação criada por uma fundação do Estado. Eu tenho, por exemplo, aqui em Brasília também, a Fundação Universidade de Brasília, a UNB.
O UNB é fundação pública de direito público, porque é do Estado e foi criada pelo Estado. Só que junto ao UNB temos uma outra fundação que é a chamada Finatec, que é uma fundação de apoio para a UNB. A UNB é uma fundação pública, é da indireta sim. Agora, a Finatec, que é a fundação de apoio à UNB, essa Finatec é uma nova entidade, uma nova pessoa jurídica que está fora da indireta, ela é do terceiro setor do Estado. Compreende isso aqui? Então, são só noções gerais para você saber quem está dentro da administração e quem está fora da administração pública. Terceiro setor está de fora, não faz parte da administração pública, nem direta, nem da indireta. Fechado? Avançando aqui, um pouquinho mais, então, a gente fez esse primeiro esquema com você. Questão. Olha só a questão recente da Polícia Federal. Ao outorgar determinada atribuição à pessoa não integrante da sua administração direta, o Estado serve-se da denominada desconcentração administrativa. E aí, pessoal, já está a resposta aí, né? Está errada por quê, pessoal? Porque ao outorgar, ao transferir uma atribuição de pessoa que não integra a sua administração direta, ele vai, e veja que é para uma pessoa jurídica diferente. Ele vai servir da desconcentração? Não, vai ser da descentralização. Por isso está errada a questão. Entenderam? Outra questão. A administração direta é constituída de órgãos, ao passo que a administração indireta é composta por entidades dotadas de personalidade jurídica própria, como as autarquias, que são destinadas a executar serviços públicos de natureza social e atividades administrativas? Correta. Tô vendo uma questão dessa aqui no seu concurso do INSS, viu, pessoal? Perguntando diretamente sobre a entidade autárquica, o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. E a gente vai ver isso com bastante calma ainda na aula de hoje. Então fique com a gente aí até os momentos finais, que vai ser às 11h30 da manhã. Fechado? Bora avançar? Bora avançar? Podemos? Então, olha aqui. A gente falou então, meus queridos, vem pra cá, pessoinhas, olhem pra cá. Não distrai agora, ó, foca aqui, deixa o Instagram de lado. Na hora da prova não vai ter Instagram, viu? Fecha o Instagram, deixa a vida alheia quieta aí, meus queridos. Essa vida alheia que você vê agora aí, a pessoa viajando, botando fotinha, botando que tá na praia, botando que tá passeando, é tudo mentira. Pessoal, isso é foto antiga, que ela viajou há muitos anos atrás. Mas, e se for verdade, deixa a pessoa viajar, deixa ela botar foto com o namorado, com a namorada, com não sei quem, deixa, fecha o Instagram, fecha o Facebook, fecha o Zap aí que fica te infernizando o tempo inteiro e foca só aqui, ó, foca aqui, ó, foca em mim, ó, pessoal, foca na aula aqui, ó, look my eyes, ó, olha nos meus olhos aqui, que aqui agora vai ter informação importante, viu, pessoal? Deixa de lado esse pessoal. Bora para a tela então aqui, ó. A gente falou que tem forma de descentralização. Tem uma descentralização, e descentralizar a gente já falou que é repassar a atividade para outra pessoa. Então nós temos aqui descentralização, que não é comum no Brasil, que é a descentralização territorial ou geográfica, que ocorre quando a lei faz a criação de territórios federais. Pessoal, territórios federais, nesse caso aqui, eles não existem hoje no Brasil. Existiam territórios antes da Constituição de 88, mas ou eles foram incorporados a estados ou foram transformados em estados. Tínhamos o território de Fernando de Noronha, que foi incorporado ao estado de Pernambuco. Outros territórios que existiam foram transformados em estados, mas hoje não existe mais. Mas leve só essa informação para a sua prova. A doutrina diz que se forem criados territórios, eles serão considerados autarquias territoriais. Para a doutrina, uma vez criado o território no Brasil, será considerado uma autarquia territorial. Fechado? Essa quase não cai. Já faz anos que eu não vejo te perguntar isso em prova, mas só guarde a informação que se cair, você vai acertar a questão. Maravilha? Temos aqui ainda uma outra forma que é a descentralização técnica,
ou descentralização por serviços, ou funcional, ou por outorga. Botei 4 nomes, por quê? Porque são nomes que vários autores dão, e na minha preocupação aqui eu quero que você saiba todos, porque se cair qualquer um deles, você vai acertar no seu concurso. Então, descentralização técnica, ou por serviços, ou funcional, ou por outorga, é aquela que é feita mediante lei. E a lei vai dar origem às entidades da administração indireta, que são autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembrando que na indireta estão incluídas as agências reguladoras e agências executivas. Por quê? Porque uma agência reguladora no Brasil, ela foi criada na forma jurídica de autarquia. Todas as agências reguladoras do Brasil são consideradas autarquias. A Anatel, a ANEEL, a ANAC são autarquias, mas são autarquias em regime especial. Em regime especial por quê? Porque na agência reguladora, o dirigente ele ocupa um mandato. Se é mandato, significa que é tempo certo naquela função. Não é um mero cargo em comissão, igual acontece nas demais autarquias comuns, como é o caso do INSS. Presidente do INSS é cargo em comissão. Livre nomeação, livre exoneração. Na agência reguladora, o dirigente ocupa um mandato. Ele vai ficar tempo certo naquela função. Então, mandato, tempo certo na função. Fechado? E outra característica diferencial da agência reguladora é que na agência reguladora, para esse dirigente ser investido no mandato, tem que ter aprovação do legislativo. Então, os dirigentes da ANAC, houve indicação do presidente da República e aprovação pelo Senado Federal. É isso, então, que faz uma agência reguladora ter um regime diferenciado das demais autarquias, mas todas são consideradas autarquias as agências reguladoras no Brasil. Fechado? Tranquilos? E que outro ponto? A agência executiva. A agência executiva ela é nada mais do que uma autarquia ou uma fundação do Estado que foi qualificada como agência executiva. É uma autarquia ou fundação que, para ser mais eficiente, ter mais liberdade, disse, olha, eu quero me qualificar como agência executiva. E aí ela foi qualificada como agência executiva, mas ela não deixou de ser autarquia, não deixou de ser fundação, é uma autarquia ou fundação com status, com qualificação de agência executiva. Maravilha? Então é isso aí. Então, todas essas entidades aqui, elas vão surgir a partir da lei. É a descentralização técnica ou descentralização funcional, ou por serviços ou por outorga. No entanto, há uma outra descentralização, que é aquela que é feita por delegação ou mediante colaboração. Essa descentralização por delegação ou por colaboração, ela é feita ou mediante um ato administrativo de autorização, autorizando um particular a prestar um serviço público, ou mediante contrato administrativo de concessão ou de permissão, delegando por meio de contrato a execução do serviço para aquele particular. Então veja, por exemplo, aqui, que as empresas de telefonia, a TIM, a Vivo, a Claro, as empresas de transporte aéreo, TAM, quem mais? TAM, Gol e as demais, são concessionárias de um serviço que foi delegado pela União. A União fez um contrato de concessão com todas essas empresas e, por meio do contrato, o serviço foi a elas repassado. Transporte aéreo é um serviço que é da União prestar, está na Constituição. Só que a União tem liberdade. Como que eu vou prestar? Posso prestar diretamente ou posso fazer a descentralização. Resolveu fazer a descentralização. E pela descentralização, fez um contrato e repassou a atividade para as empresas. Então, é a delegação de um serviço mediante contrato de concessão. É o contrato que faz os termos e repassa o serviço para aquela entidade privada, que no caso é a empresa aérea, telecomunicações, de transportes, na área de concessões de rodovias e tudo mais
que assim o Estado resolver fazer a concessão. Maravilha? Então, nós vamos fechar esse bloco aqui, vamos voltar em 2 minutos, só vou tomar uma aguinha ali, um cafezinho, rapidez, e a gente já volta e a gente vai agora esquematizar com mais detalhes a administração direta e indireta, vamos colocar com mais esquemas para você poder visualizar. Se você visualizar isso aqui, você vai entender a matéria, depois é só você memorizar características de cada entidade. Fechou? Fechamos então? Bate aí, ó. Psh, psh. Até o próximo bloco e vamos juntos. Eu volto em 2 minutinhos. Até já.